Sabe, é muito comum a gente sentir que vivemos em tempos de crise. É só olhar as notícias, mudanças climáticas, instabilidade política. É fácil pensar que estamos à beira de um colapso. Pois é, mas essa sensação de fim do mundo, ela não é nova, não. Praticamente toda geração ao longo da história se sentiu assim. O problema é que essa mentalidade de fim dos tempos acaba prendendo a gente no curto prazo. Impede a gente de pensar e construir o futuro mais promissor possível para quem vem depois. Então, para a gente ter uma noção real da importância do nosso momento, vamos explorar uma pergunta que é fascinante, para dizer o mínimo. Quando é que vai nascer o último ser humano? E quantos de nós teremos existido até esse dia chegar? Ok, mas antes de olhar para o futuro, a gente precisa dar um passo atrás. Para projetar quantas pessoas podem existir, primeiro precisamos entender a verdadeira escala do nosso passado. Olha só, os humanos modernos, como a gente, surgiram há uns 200 mil anos. E por um tempo imenso, nós éramos bem poucos. Levamos 150 mil anos para chegar a 2 milhões de pessoas. Mas aí veio a Revolução Agrícola, depois a Industrial e, bum! Nosso crescimento explodiu, nos levando aos quase 8 bilhões de hoje. E se a gente somar todo mundo, todos os seres humanos que já nasceram e viveram nesse planeta nos últimos 200 mil anos, a estimativa é de 117 bilhões de pessoas. E agora, se prepare para uma perspectiva que é de explodir a cabeça. Cerca de 7% de todos os seres humanos que já existiram estão vivos agora, neste exato momento. Isso realmente coloca em perspectiva o quão único é o nosso tempo. Certo, o passado é impressionante, mas e o futuro? Vamos começar com o pé no chão, num cenário mais conservador. E se a humanidade nunca, jamais deixar a Terra? Bom, uma forma interessante de estimar nossa longevidade é olhando os fósseis. A expectativa de vida média de uma espécie de mamífero é de mais ou menos 1 milhão de anos. E nós, como espécie, existimos há apenas 200 mil anos. Ou seja, se a gente for seguir a média, sem inventar muito, isso significa que a humanidade ainda teria outros 800 mil anos pela frente. E o que isso quer dizer em termos de pessoas? Se a gente mantiver uma taxa de natalidade estável nesses 800 mil anos, algo em torno de 100 trilhões de novos seres humanos poderiam nascer. A escala aqui é simplesmente absurda. O número de pessoas que já viveram é minúsculo, uma migalha, em comparação com o número de pessoas que ainda podem vir. São 850 vezes mais gente. Então, a grande virada de chave é essa. Em vez de pensar que estamos no final de uma história caótica, esta perspectiva vira o jogo. Ela sugere que estamos apenas no começo de algo grandioso, no início da história humana e não no fim dela. Mas, espera aí, esse era o cenário mais conservador, lembra? E se a gente ousar pensar um pouco maior? E se a humanidade se expandir para além da Terra? Os próximos passos lógicos para essa expansão seriam, primeiro, colonizar o nosso próprio quintal, o Sistema Solar, e depois, quem sabe, outros sistemas estelares na nossa galáxia, a Via Láctea. E olha, só de colonizar o nosso Sistema Solar, a gente já tornaria a humanidade muito mais resiliente, muito mais difícil de ser extinta. E poderia sustentar populações ordens de magnitude maiores que a Terra. Estamos falando potencialmente de 4 trilhões de vidas. Agora, e se uma civilização futura conseguisse colonizar as estrelas da nossa galáxia? Bom, aí o número de vidas em potencial se torna algo quase incompreensível. 100 octilhões. É o número 1, seguido por 29 zeros. É um número que o nosso cérebro nem foi feito para processar direito. E acredite se quiser, o potencial pode ir ainda mais longe. Civilizações futuras poderiam se expandir para outras galáxias, como a nossa vizinha Andrômeda, ou viver ao redor de estrelas que duram trilhões de anos, ou até mesmo extrair energia de buracos negros. O potencial é praticamente ilimitado. Ok, vamos respirar fundo e trazer essa escala toda, essa coisa cósmica, de volta para o nosso presente. Porque tudo isso nos leva a uma conclusão muito séria sobre a nossa imensa responsabilidade. A verdade é que a grande e esmagadora maioria da humanidade ainda não nasceu. A existência dessas pessoas depende inteiramente das decisões que a gente toma hoje. Eles são, de longe, o maior grupo de pessoas que existe e o mais vulnerável de todos. Pensa bem,
Cada grande desafio que a gente enfrenta, seja evitar uma catástrofe nuclear ou combater as mudanças climáticas, tem um impacto direto sobre a sobrevivência e o florescimento dessas gerações futuras. Portanto, a questão central não é se estamos no fim, mas sim que estamos no começo. E isso muda tudo. Se a gente entende que as nossas ações de hoje podem abrir caminho para trilhões de vidas, a pergunta que realmente fica é: o que vamos construir para eles?